Os ligados no Bate-Bola Raiz, mais uma edição aqui na Ulisses TV, e eu aproveito para dar boas-vindas a todos vocês que estão ligados em mais um programa, em mais um Bate-Bola Raiz, aqui, que é o canal do Futebol Raiz. E para a gente começar esse programa, para a gente começar, como sempre, com um grande personagem, uma grande entrevista para iniciar o programa, e eu vou jogar essa missão para o meu amigo Luiz Ademar. Ele vai poder apresentar quem está com a gente hoje em mais esse bate-bola raiz. Ó, Ademar, como sempre, a gente com um grande personagem. Esse tem história e marcou a minha juventude, a minha infância também, Ademar. Rapaz, nós que já estamos mais cinquentão, É. indo do cinquentão para o sessentão, nós já estamos mais nessa época aí. Jogou muita bola, começou num clube que a gente adora, todo mundo adora o Juventus, e certamente ele vai contar, provavelmente, a felicidade dele de ver o Juventus de volta, né, no Paulistão. Ele que marcou tanta época com o Juventus. E olha que felicidade nossa, a gente transmite a Copa Paulista. E depois de a gente entrevistar o Serjão, agora na primeira rodada que o São Paulo fez, a segunda do Santo André na Copa Paulista, o Sérgio falou: acho que nós vamos com o nosso auxiliar permanente aí na Copa Paulista e tal. De repente, o Sérgio foi lá e anunciou esse cara, Betinho, que jogou muita bola, meia, com história não só no Juventus, mas a gente fala do Juventus que ele começou e terminou lá, mas jogou no Santo André também, jogou com o Sérgio, o Sérgio Soares, enfim, debutando aqui na Copa Paulista daqui a pouquinho, uma mês que vem, a gente vai começar os nossos trabalhos na Copa Paulista e certamente o Betinho vai ser um dos nossos personagens. Então vamos receber Betinho, grande treinador do Juventus, grande. Esse daí é da época do meia-direita. Ou meia-esquerda, tanto faz, era meia, né? Hoje em dia a gente foca quem são nossos meias, até na seleção. Quem são nossos meias, Betinho? Abraço, prazer em recebê-lo, meu amigo. Pô, a satisfação muito grande estar falando aí com você, Luiz Ademar, Fábio Salgueiro, o pessoal, né, da Ulisses TV. Satisfação muito grande, né, de voltar aqui a São Paulo, né? Como você falou, meu início de carreira ali no Juventus, o moleque travesso, o verdadeiro moleque travesso, porque aprontava bastante. Eu tive essa felicidade, né, de fazer a minha história ali. Fui convocado para a seleção brasileira em 88, jogando pelo Juventus ainda. Depois eu tenho uma outra convocação pelo Palmeiras em 91. Então, sim, eu sou muito grato por tudo que o homem lá de cima me proporcionou dentro do futebol, né? E hoje, como treinador aí do Santo André, onde eu também tive a felicidade de jogar em 2001, ser auxiliar técnico ali também um período, junto com o Sérgio Soares. Então, temos boas conversas aí pela frente. Manda bala aí, Ademar. Depois eu complemento o caminho. Eu quero primeiro então começar, Betinho, o seguinte, do Juventus, o retorno do Juventus para a primeira divisão. Você está acompanhando, você é um homem da bola e você é um homem do Juventus, não tem como você desassociar Juventus, Betinho, Betinho e Juventus. Rapaz, primeiro ano de SAF, os caras meteram um piso sintético. Eu confesso a você que eu sou velhão. Eu falei, caramba, piso sintético na minha querida Jamaré, rapaz. Mas a SAF foi meter um piso sintético, meteu um time empresa e subiu. O que você achou de tudo isso? Piso sintético, Juventus SAF e esse acesso, esse retorno depois de tanto tempo do Juventus, Betinho. Quando se comentou, né, sobre SAF, né, porque todo mundo imagina de cara, não, a SAF vai vir, vai botar dinheiro, vai fazer um time de seleção, e nós já vimos muitas SAFs aí enganadoras, né? Então você fica com o pezinho atrás. Mas, para nossa felicidade, o Juventus acabou conseguindo, né, essa SAF, fazendo com que a equipe crescesse, evoluísse, com uma nova estrutura. Também, quando trocou o gramado, eu também senti muito, né, porque joguei ali, fiz muitos gols, né, e eu sei o quanto aquela grama representa, né, mas, pela uma melhoria, né, naquele momento, o Juventus necessitava dessa mudança, e a equipe conseguiu um acesso. Teve altos e baixos dentro da competição, né? Eu acompanhei muitos jogos, né, do Juventus e até a reta final. Então, teve muitos méritos, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que de todos que participaram ali, né? A comissão, a diretoria, os jogadores, principalmente, né? Porque conseguiram realmente fazer o seu melhor
principalmente, né, nos mata-matas ali, jogos difíceis, e o Juventus acabou surpreendendo. Eu até acho que o Juventus não tinha, assim, em relação a algumas equipes ali, o Juventus não era entre os favoritos. Ele foi É. caminhando, caminhando e conquistando seu espaço, né? E depois coroando ainda com o título, né? Então, fico muito feliz com isso. E eu acho que não só o Juventus, né, mas as outras equipes aí que estão retornando, né? Porque o futebol paulista, como você estava falando agora recente aí da série A de brasileiro, B, C e D, a força do futebol paulista, né? Isso é muito bom, porque abre-se muito mercados para todo mundo, né? Jogadores, comissão, hoje também temos os executivos, né? Então, isso é muito importante. Ô Betinho, você sabe que eu fiz essa mesma leitura que você durante a competição. Eu não vi o Juventus com aquela força toda, mas cresceu no momento certo, soube jogar em casa e realmente bateu o campeão. Foi muito legal, muito legal. Ô Betinho, você sabe que me chamam de nostálgico, eu tô com 54 anos, mas por quê? Ontem eu até estava assistindo um amigo seu, provavelmente que é o Juninho Paulista, ele estava no programa do Danilo Gentili, e ele falou: olha. Na nossa época, o futebol era muito mais técnico, eram belos jogos. Hoje tem muita intensidade e muita velocidade. Betinho, o futebol mudou muito. Não vou nem falar para pior ou para melhor, mas mudou demais, né? Sem dúvida, Fábio, porque sem ser saudosismo, né? Mas acaba, né? Eu fiz agora domingo 60 anos, né? Então vocês estão falando de 50, eu já Não, pulei, já meu. estou na outra, já vou estacionar mais perto ali no shopping, né? Naquelas vaguinhas ali. E a técnica era impressionante, né? Era muito o futebol, todos os clubes, se cada equipe tinha seus jogadores que desse jogadores resolvia problemas dentro de campo, não esperava o treinador falar, nós mesmos ali, ó, o lado direito tá, o cara tá pouquinho aqui mais por dentro. Hoje o jogador, com essa intensidade toda, ele corre muito, pensa menos, né? Então ele fala, treinador, o que eu tenho que fazer aqui? Que, ó, tá acontecendo isso, o que Tá eu dando uma faço? travada. Era muito bom de se jogar, né? Era assim, você vê as jogadas, você basicamente conhecia O o Ademar, time, você se conhecia dentro da competição, né? Então isso era fantástico nesse período, né? Só vou complementar com uma observação para o Betinho em cima dessa resposta dele. Ô Betinho, você está ouvindo bem a gente? Tá dando uma travadinha, eu fico com receio se você está ouvindo bem a gente. Mas eu vou fazer uma ponderação, só complementando essa tua resposta, que eu ouvi. Acho que ele desconectou, né, Ademar? Parece que sim, hein? Parece que sim. Então vamos trocar uma ideia aqui. Ô, Ademar, deixa eu te falar, era muito técnico naquela época, né? Fala a verdade. É, rapaz, assim, o futebol tinha velocidade, mas é que ele falava, o jogador pensava, né? Pensava o jogo. Eu brinco muito isso na Vargem, eu falo assim, cara, eu tô pesado, hein? Eu tô barrigudo, mas eu penso o jogo. Se a bola vier no meu pé, pode projetar que tá tranquilo. É pensar o jogo, né? Eu falo isso na Vargem, brincando, mas hoje, se você for ver o futebol hoje, pô, quem pensa o jogo? É muita velocidade, como o Betinho disse, e pouco raciocínio, cara. Você pode ver que chega no intervalo, o cara fala, vamos ouvir, quase todo mundo, vamos ouvir o que o professor tem para nos dizer. Cara, o Betinho estava falando aí uma coisa que é uma realidade. Ô, gente, o nosso lado direito tá uma peneira, hein? Vamos marcar aí, ó, acerta o volante, encosta mais lá, precisamos diminuir os espaços aqui. Nosso time tá penso, tá tomando um totó do aquele lado. Pô, era fácil. Aí você tinha, vamos lá, os camisa 10, Cerebrão, Pita, você tinha Ailton Lira, você tinha. Enfim, o Betinho tá voltando aí. Ele tá falando o seguinte, Betinho. Tava dando umas travadinhas, mas ele tava falando daquilo que você falou. O cara pensava mais o jogo e vocês mesmo corrigiam em campo. Ó, o nosso lado direito tá penso, não sei o que tá penso. Hoje em dia os caras chegam no intervalo, quase todo mundo. Vamos ouvir o que o professor tem para nos passar? Porque os caras estão correndo muito e pensando um pouco, né?
É bem isso mesmo, né? Como o Fábio falou, da intensidade do futebol, ela mudou muito. Tanto é que eu tenho muitos amigos, né, que me viram jogar e vê o futebol de hoje, né? Aí eles falavam, Betinho, você é o jogador do futuro. O que você fazia lá atrás, porque eu era um cara muito comprometido, um jogador muito tático, tinha velocidade e a resistência, né? Então, eu, dentro de campo, eu me preocupava muito. Ó, se meu companheiro foi lá na frente, deixa eu me resguardar aqui. Porra, perdemos essa bola aqui, vamos tentar recuperar rápido, né? Então, era já naquela época esse tipo de pensamento dentro de campo. Então, era muito isso, né? Como eu estava falando, a gente decidia dentro de campo sem esperar pelo treinador. Hoje não, hoje o jogador fica totalmente, ele direciona o, a fala do treinador. Por mais liberdade que você dá, eles se preocupam em querer fazer exatamente, ó, mas foi o professor que pediu. Se der errado, ah lá, a culpa é dele. A culpa é deles. Ô, Betinho, eu só ia lembrar um detalhezinho do podcast que eu vi do Filipão recentemente, o último campeão do mundo com a seleção brasileira de 2002. E ele falou que ele, em determinado jogo, acho que contra a Inglaterra, ele entrou no vestiário, ele viu o banco, estava sentado lá, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká e Roberto Carlos. Ele ia falar uma coisa, ele falou assim: eu não vou falar nada para vocês, vocês entrem lá e façam o que vocês sabem fazer. E acabou. Ele falou: vou falar o quê para esses caras, meu? Naquela época era mais ou menos assim, você pegava umas feras na defesa que, pelo amor de Deus, cara, os caras sabiam jogar que era brincadeira. Só complementando agora, eu quero uma dúvida pontual com você. Você acha que você brilhou mais no Cruzeiro ou no Palmeiras, Betinho? Ah, pelas conquistas que eu tive no Cruzeiro, aí eu tenho que pensar. Eu até falo, porque eu joguei em 3 períodos diferentes no Cruzeiro. Eu tive uma passagem em 88. Inclusive, eu vou para a seleção, eu saio do Juventus, vou para a seleção e depois vou para o Cruzeiro. O Carlos Alberto Silva era o treinador do Cruzeiro e Oh, da seleção, naquela época, né, em 88. Porque eu é. estava na relação de 30 nomes para as Olimpíadas de Seul. E na época, eu acho que iam 18 ou 20 jogadores. E aí eu estava nessa relação, o Brasil foi prata nessas Olimpíadas. Antes de voltar para o Brasil, tinha um amistoso na Bélgica. E o Milton, que jogava no Curitiba, não foi liberado. E eu fui convocado para o lugar dele. Aí eu fiz esse jogo, o Carlos Alberto Silva me conheceu ali, né, pessoalmente. Depois eu vou para o Cruzeiro. Aí eu volto para o Juventus em 89, volto para o Cruzeiro no segundo semestre. Em 92, que eu saio do Palmeiras, fico 2 anos e meio no Palmeiras, a gente está disputando o Campeonato Mineiro e a Supercopa dos Campeões. E o Cruzeiro tinha sido campeão no ano anterior, em 91, em cima do River Plate. E aí, esse ano, eu falo que foi um dos times assim com mais qualidade técnica que eu joguei. Tinha o Paulo César, que era o goleiro, tinha passado pela Portuguesa. Aí o lateral direito, Paulo Roberto, o Adilson Oh, Batista, Luizinho, que nossa. jogou na seleção, e o Nonato. Tinha o Douglas, tinha também jogado seleção brasileira, Benfica, Boiadeiro, e aí tinha o Luiz Fernando Flores, tinha jogado no Internacional também, com bastante sucesso. Eu, pelo lado direito, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho na esquerda. Meu Pô, esse, Deus. esse time, assim, ó, e o Jair Pereira como treinador, que eu já tinha trabalhado com ele. Um cara que sabia levar esses caras assim. Então, essas conquistas, nós fomos campeões invictos do estadual do Mineiro e campeão o bicampeonato da Supercopa, né? Então, sem dúvida nenhuma, pelo o que representou pela conquista foi. Mas o Palmeiras eu tive muitos bons momentos, muitos. Nós tivemos perto de chegar em finais que poderia, naquela época, ter saído da fila. E você fez muito sucesso no Japão, né? A J-League estava começando a engrenar ali, o futebol japonês estava se estruturando e tal. E você ficou um longo tempo por lá, Betinho, além da organização, da cultura japonesa, e tal, o que você pode falar Você foi um dos caras que fizeram com que a J-League, e hoje, se o Japão brilha, tá com grandes seleções e tal, começou ali na J-League, né? Na introdução da J-League que você participou. É verdade, Luiz Ademar. Eu chego no Japão, até falo assim, cheguei no lugar na hora certa e no momento certo. Tinha 28 anos, fiquei 5 anos e meio lá.
Então, eu saio do Cruzeiro nessa condição aí, pô, o Cruzeiro queria que eu permanecesse, mas saiu uma possibilidade. Eu era casado, tinha uma filha de 1 ano. Aí eu falei para minha esposa, era um contrato de 9 meses. Eu falei, ó, graças a Deus, já tinha chegado a seleção, time pequeno, né? Na época o Juventus, Palmeiras, Cruzeiro. Pô, sair do país seria fantástico. Acabamos indo para lá e começa o profissionalismo em 93, né? Então, o Zico tá já é o segundo ano do Zico. Ele foi para lá para ajudá-los a fazer um campeonato profissional. Então, ficou a primeira divisão com 10 clubes e a segunda divisão com 10. O time que eu fui era da segunda divisão na época. E aí a coisa foi desenvolvendo, nós fomos campeões da segunda, subimos para a primeira, e aí em 90 teve a Copa. Cada time da primeira divisão, desses 10 times, tinha um representante de um país de destaque. Então, o Zico foi para o Kashima, o Ramon Dias estava no Marinos, Lineker estava no Red Urawa. Então, cada time tinha um cara que disputou a Copa do Mundo. Os estádios eram lotados, torcida assim, impressionante. E o japonês, até então era amador, né? Eles foram começando a. Para eles, o início, quando viu o Zico em campo, eles ficavam, por exemplo, meu time ficava vendo o Zico jogar, o Zico fazia 1 gol, 3, dava assistência. Eu falei, ei, dá para marcar ele? Ele é ser humano também. Não é só para, tipo assim, eu tô pertinho dele em vez dele jogar, né? Então, aí o japonês, no início, era muito isso. Aí não, aí depois eles foram se desenvolvendo, porque tecnicamente a habilidade do japonês é impressionante. São muito, muito habilidosos, eles são muito comprometidos com aquilo que se pede. Tanto é que nós fomos campeões depois no ano seguinte da Copa do Imperador, que seria a Copa do Brasil aqui, nós disputamos a Copa da Ásia. Porra, os coreanos mais batia no japonês, o chinês batia e o japonês se encolhia. E os chineses tiravam proveito disso. Com o passar do tempo, foi acabando esse medo, e principalmente os japoneses passaram a ir para a Europa, jogar na Europa, nas equipes grandes, como hoje eles são protagonistas também. A coisa assim, ó, Japão atropela a Coreia, atropela a China hoje tranquilamente, tanto é que está na Copa, né? Ô Betinho, você jogou pela seleção, você chegou na seleção jogando com a camisa do Juventus, depois foi para o Cruzeiro. Jogou no Palmeiras e desbravou o futebol japonês. Me fala uma coisa, quando o Betinho está em casa, abre o computador, o saldo no banco, ele está sossegado ou ele se paga muito mais? Poderia estar bem melhor, mas naquela época a gente não ganhava dinheiro, né? Igual quando eu fui para o Japão mesmo, o real era acima do dólar, né? Depois que a coisa foi mudando e hoje está 5 por 1, essas coisas. Mas naquela época, igual assim, eu joguei no Palmeiras, eu fazia um contrato de 1 ano, né? Naquela época tinha as inflações, né? Então tinha gatilho, a cada 3 meses você tinha um gatilho para tentar reajustar o que a inflação já tinha comido, né? Chegava no final do ano, né? Você ralava, putz, beleza, os caras querem conversar com você para o próximo ano. Aí você vai lá, faz um próximo contrato, aí sim você ganhava uma luva, que era um dinheiro que vinha logo na tua mão, porque questão de salário a gente recebia bem pouco e ainda tinha essas condições aí. Mas eu não posso reclamar, não. Robertinho, eu queria falar o seguinte: você, por ser um jogador tático, que nem você falou, né? Você já tinha uma visão em campo de tudo. Desde quando você jogava, você falava, quando eu parar, eu vou ser treinador? Ou foi quando você parou, que você planejou? Como que foi que aconteceu a transição do Betinho, jogador, ex-jogador, treinador? Então, eu e o Sérgio Soares, a gente se conhece há mais de 40 anos, jogamos na Várzea aqui de São Bernardo, e as coisas foram acontecendo, ele já estava no Juventus, aí eu acabo indo para lá também, a gente se profissionaliza lá. Aí depois cada um vai seguindo a vida e voltamos a nos encontrar no São José e no Santo André. E isso já com 33 para 34 anos. E o Sérgio sempre, né, por ele ter sido volante, e normalmente é isso, né? Um cara que tem uma visão diferente, a cobrança dele. Eu nunca fiquei cobrando ninguém, eu corria pelo outro,
Se o cara não vai fazer, eu vou fazer por ele. O Sérgio já não, né? Pelo setor de meio campo, então ele corria para os outros também, mas também sabia cobrar. Então a gente já tinha ideia de ele ser o treinador e eu ser auxiliar. Eu sou mais tranquilo, mais calmo, né? Eu faria essa parte. Tanto é que a gente até comentava, vamos ser igual o Filipão e o Murtosa, que trabalharam junto durante muitos anos, né? E nós ficamos 4 anos e pouco, porque eu encerro a carreira no Juventus. Eu iniciei, porque o presidente me ofereceu o sub-20 para trabalhar como treinador, como eu tinha acabado de parar, ia ali no Juventus, mas, e assim, iniciei no sentido, não tinha nada, então ia ter que fazer um monte de peneira para montar uma equipe. E o Sérgio para, né, pós a Copa do Brasil, e o presidente oferece para ele a Série B naquela época lá, e ele me convida para trabalhar. E até assim, eu chego, a Série B já estava acontecendo alguns jogos, o Santo André perdeu 12 pontos naquela época por jogador irregular, e o presidente meio que assim, Sérgio, nós vamos cair, aliás, já caímos mesmo, né? Eram 24 times, com menos 12, assume aí. Aí ele até me chama assim, ó, quer vir trabalhar junto? Eu falei, não, vamos, mas a nossa carreira pode acabar em 2 jogos. A gente jogava contra o América em Natal e o Ituano em Itu. A gente ganha do Caramba. América lá 3-0 e acho que empata com o Ituano. Aí ele falou, não, acho que nossa carreira vai um pouquinho mais do que isso, né? E aí a coisa foi, fizemos uma campanha excelente, e aí eu fico com o Sérgio, né, nessa situação, até 2008, final de 2008. E em 2009, o Toninho Cecílio está no Palmeiras como diretor, o Jorginho Cantinfla na diretor da base, coordenador da base. Eles me fazem um convite para ser o treinador da base e do time B. Aí eu conversei com o Sérgio falou: Ei, pai, meu, você tem capacidade, você já. E outro, você vai estar no Palmeiras. Numa situação, você pode chegar, assumir o Palmeiras, né, e a coisa acontecer. E aí que acabei indo, porque eu não tinha essa visão. O aprendizado, esses 4 anos e pouco que eu fiquei com o Sérgio, me agregou muito, e ir para trabalhar com jovens, né, no caso ali do Palmeiras, também me agregou, porque eu gosto muito, né, como era jogador, de estar sempre ajudando dentro de campo, e isso me ajudou bastante. Aí a coisa foi acontecendo. E é legal, Betinho, que você cita algumas coisas, o Ademar vai lembrar muito bem. 2009, que você chegou no Palmeiras. Nesse ano de 2008, 2009, com o Toninho Cecílio, diretor, eu era setorista do Palmeiras com o Diário Popular e o Ademar era pelo GE, o site do Globo.com, porque eu lembro que eu fazia as coletivas com o Ademar. Betinho, eu estou com o teu perfil aqui, que a nossa produção fez um perfil do Betinho e tal, e você é ZL raiz, né? Você tem uma casa fixa ainda na Vila Prudente. Me fala uma coisa, quanto tempo faz que você não pisa na Javari? Assim, ó, não, na verdade eu não sou, nunca fui da Moca, sempre fui do Sim. ABC, Uhum. Diadema e São Bernardo, né? Sempre morei aqui e agora na Javari eu só não fui agora por causa né, eu não estava em São Paulo, mas sempre quando em algum momento eu posso, eu vou lá assistir jogos, principalmente quando o Sérgio estava e eles quase subiram, que eles perderam para o Velo Clube. Coincidiu de eu estar em São Paulo, eu fui até Velo Clube assistir esse jogo lá, tinha assistido na Javari. Então, sempre que posso, eu vou lá, né? Não tem como, Legal. né? Ali é o time realmente do coração. Ô, Betinho, eu acompanhei o trabalho também no Grupo Tati, né? A gente faz lá o. E acompanhei a sua saga no comercial, rapaz. Comercial parece que agora tá tentando virar uma SAF também séria. Parece que tá, né? Depois de 2 rebaixamentos consecutivos, com a zona total e tal. Mas você pegou uma penúria ali no comercial, rapaz, uma situação difícil. Me conta essas. Porque quando você pensa em Ribeirão Preto, em comercial, em tradição e tal, você, o Papa, acho que subiria. Mas quando você põe o pé lá, rapaz, que caos foi esse no comercial? Assim, eu fui também com a perspectiva, né? Pô, aí você fala de comercial, Botafogo, Come Fogo, aí das vezes que eu fui lá jogar, o quanto era difícil, né? Pô, aquela torcida toda. Então, eu fui através dessa perspectiva, né? De fazer, era uma Copa Paulista também.
E a gente inicia ali o trabalho com as mesmas dificuldades que a maioria dos clubes, não de São Paulo, mas do Brasil tem, né? As equipes aí hoje não conseguem ter dinheiro para comandar as coisas. Então eu chego lá já sabendo desse tipo de situação, mas acreditando que poderia. A gente inicia o trabalho, empata o primeiro jogo fora de casa contra o Barretos, pô, resultado bom. Fazia, eu não lembro se era um ano, acho que era um ano ou um ano e meio que o Comercial não ganhava um jogo, ou fora ou em casa. Aí a gente vem em casa, empata o segundo jogo, aí saímos fora, acho que perdemos, e a gente vem em casa e ganha. Pô, primeira vitória depois de tanto tempo, né? Aí a coisa, vamos ter uma semana de tranquilidade. Eu consegui, com a minha chegada, chamei as torcidas organizadas lá para eles ajudarem, né? Porque eu falei para eles, eu estou chegando agora, se vocês vierem aqui só para dar porrada, não tem como o comercial sair dessa situação. Pô, os caras foram lá, conversamos, entenderam, até ajudaram nesse sentido. Aí a gente ganha esse jogo. Aí no jogo seguinte, passamos uma semana legal, a gente perde em casa. Né? Agora nem vou lembrar para quem que foi. E aí o presidente me chama, isso eu nunca tinha acontecido, né, na minha vida, né? Na reza, a gente rezando, o presidente vem e aí ele anuncia ali a minha saída, né, do comando técnico, né? É lógico que eu respeitei, né, que é um senhor de idade lá, e aceitei também, porque eu fui, na verdade, seu Ademir, ele acabou falecendo agora, já tem algum tempo, né? Foi através dele que eu fui, que o presidente morava em Campinas, né? Então ele só ia para os Renunciou, jogos, né? viu? Renunciou. Então, aí agora acabou saindo, Segunda, e aí segunda vez que ele assume, desculpa te interromper, segunda vez que ele assume, segunda vez que ele renuncia. Ah, tá Entende demais, louco. viu, Betinho? É, e aí eu acabei saindo, né? O senhor Ademir ficou muito indignado, mas não poderia fazer nada, né? E eu acreditava que a gente tinha times assim, pelo menos daria para ser mais competitivo, né? Tanto é que depois acabou não acontecendo. Ô Betinho, o bate-bola raiz aqui da Ulisses TV, ele faz muito, ele fala do momento do treinador e muito ligado ao futebol do interior, que é o nosso forte, mas fala também da carreira do treinador, do jogador, e a gente está abordando muito isso com você, que você é um personagem importantíssimo do futebol brasileiro. E eu queria saber o seguinte, só queria sentir de você o seguinte, eu estou com o teu currículo aqui, e se pular algum clube, você me perdoa. Mas você voltando do Japão, você vai para o Internacional, um clube dos mais importantes do país. Depois você tem rápidas passagens pelo Gama, Santo André, até chegar no Ipatinga e encerrar. Essa reta final de carreira, qual que é o sentimento do jogador, Betinho? Você se desligou rapidamente? Você ficou naquela coisa, eu tenho que parar, não consigo? Como é que foi? Na verdade, o Serjão falou: tá na hora de você parar, vamos trabalhar junto. Mas assim, não, eu poderia ter ido mais, eu parei com 37 anos, eu poderia ter seguido mais, mas devido às cirurgias que eu tive de joelho lá atrás, eu passei a ter muitas dores, inchaços, já não conseguia mais treinar, então aí eu falei, Sérgio, realmente está na hora mesmo. Mas essa reta final, pura quer queira ou não, eu e o Sérgio, a gente estava sempre se falando, sempre se cruzando, e já tinha essa ideia de quando pararmos, né, estarmos juntos, então eu não senti essa diferença. E ainda falo, a minha ida para o Santo André com o Sérgio, para mim foi um aprendizado do caminho, tanto para mim como para ele também, né? Porque nós, de 24 times, caíam 6 times com menos 12 pontos. E nós conseguimos chegar na última rodada contra o Santa Cruz em Recife, com uma matemática, com uma vitória, a gente classificaria entre os 8 naquele período. Então foi um trabalho assim de total recuperação, motivação, cobrança em cima dos jogadores, e aquilo ali, e é outra situação, né, de conhecer os dirigentes, né? Quando você é o atleta, quando ganha, o dirigente está aqui com você, mas quando perde. E aí eu falei, nossa, esses caras falam isso dos jogadores e tal. Então foi assim, um aprendizado muito grande.
que me ajudou muito, né? Quando eu assumo como treinador e as coisas pós final de carreira, né? Foi fantástico, porque eu também falo, eu tive excelentes treinadores que é, N. Andrade, Candinho, Jair Pereira, Carpegiani, Nelsinho Batista, Tele Santana, e Meu isso Deus. tudo desses caras aí, ainda devo ter esquecido mais alguns, até peço Carlos desculpa. Alberto Silva, O né? Na seleção. Carlos Alberto Silva que me levou para a seleção e o É, Cruzeiro, pô. né? Então, esse eu não posso. Não E pode aí, esquecer. desses caras todos, eu carrego alguma coisa hoje para o meu trabalho, né? A maneira de jogar, a maneira. E a outra situação que eu sempre falei que eu sou um cara muito. Que eu me preocupo muito com o posicionamento tático da nossa equipe, né? Porque eu joguei com a 7, com a 8, com a 9, com a 10 e com a 11. Do meio para frente, aonde vai o Betinho, ó, pode ir para aquele lado, pode ir para o outro. E fazia. Hoje você fala para o atleta, ó, você pode fazer um pouquinho mais para lá, ele já fica bicudinho. Ele só É, pensa nele. impressionante, É cara. terrível isso. É terrível. Agora, você chegando ou retornando para o Santo André, a gente acompanhou na Série A2, você certamente acompanhou também. O Santo André revelou muitos garotos que eles trouxeram da própria Copinha. Teve um que nem jogou a Copinha, já foi até para o time profissional. E depois, eu acho que poderia até ir um pouquinho mais à frente e tal, acabou não indo, mas tinha um time jovem, promissor. Tanto que o Sérgio nos falou na entrevista agora, a última, que conseguiu negociar alguns jogadores, com São Bernardo, com isso, com aquilo, fez dinheiro, mas certamente, penso eu, e aí a pergunta é em cima disso, que você na Copa Paulista também vai ter que pegar muitos garotos, vai ter que estruturar aí um trabalho também vindo da base, sem tantos investimentos para ter uma equipe muito forte. Você vai fazer uma equipe, tentar fazê-la forte. É por aí o caminho, o mesmo caminho da 2? É esse caminho que você vai adotar na Copa Paulista? Luiz Ademar, é bem isso que o Sérgio conversou comigo. Ele falou, ó, hoje o Santo André está assim financeiramente, nós conseguimos ajustar algumas situações, nós temos ali o Bruno hoje para treinar, temos uma boa alimentação, acomodação, mas financeiramente a coisa está apertada. Nós temos esse grupo aqui. Aí tem meninos dentro desse grupo, mais alguns jogadores que o Santo André até emprestou e agora retornaram. E, e a minha experiência de vivência com jovens que eu tive lá atrás, ou todos os clubes que eu passei, eu sempre olho muito para a base. Eu sempre me preocupo muito com isso, né? Desde a época lá né, que eu paro de jogar. E hoje agora no Santo André não é diferente, né? Então eu já tinha acompanhado alguns amistosos que o Santo André fez, agora mais assim, tem bons jogadores, tem jogadores comprometidos, que eu acho isso muito importante, né? O Santo André está com jogadores que estão querendo buscar coisas grandes, né? Isso daí é fundamental. Então, eu acredito muito, sim, que a gente possa, com esse grupo, lógico, dentro de uma possibilidade, vai vir um jogador ali, um outro ali, né, pontuais, mas com o grupo que hoje o Santo André tem, até porque essa Copa Paulista, né, diminuiu bastante o número de times, né? Estamos com 16. Se a gente pegar aí, Marília, 15 Piracicaba, Primavera, o Juventus, são os times que talvez hoje estejam numa condição financeira melhor que o Santo André. Os outros, todos vão estar ali com jovens, né, mesclando. Então, a gente acredita sim, eu acredito também muito que a gente deva fazer uma boa campanha. Ô, Betinho, eu vou Ô, fazer a Fabião, última desculpa, para Fabião. você. Vamos lá, vamos Não, lá. deixa eu só falar, deixa eu só fazer pontuar um negócio que o Betinho falou. Eu tava fazendo, fazendo levantamento material de todos os times dos 16 da Copa Paulista. E, por exemplo, a sua chave. Você está chegando no Santo André, está acertando como você falou. O Rui Sacramento está chegando no Esporte Clube São Bernardo, porque o Peixe foi lá para o Linense, que também vai fazer. Também está com uma molecada acertando. Acho que parece que o Edson Leivinha vai continuar no São Caetano
e vai ser a base, muitos garotos, mas base que jogou a Série A4 lá também, ou seja, o time jovem, e o São José, que o Castilho acabou de aceitar a proposta para fazer aí o Água Santa, né? Continuar agora na Série D, e aí eles pegaram o Wilson Júnior, também se desfizeram de muita parte do elenco da Série A2 e estão dando uma reformulada com muitos jovens. Se você for pegar o Marília, vai ter uns 6, 7 caras que subiram, você tem uma base com o treinador. O Juventus, acho que ele dispensou, né? Acertou lá uma saída de 2 ou 3, deve ter uma base forte do time que subiu. Eles fizeram um contrato até o final do ano com a maioria dos jogadores. Então, se você pegar o Juventus e o Marília, que ficaram com uma base um pouquinho mais forte, é tudo molecada. Né? O próprio Primavera emprestou todo mundo e tal, tudo jovens. Quer dizer, dá para, penso eu, né, analisando no primeiro momento agora, falta um mês e tal, mas dá para fazer um bom trabalho. Se a maioria dos clubes está apostando em jovem, dá para vocês fazerem um bom trabalho, né, Betinho? É bem isso daí mesmo, porque quer queira ou não, o Santo André tem essa base, né? Disputou a Copa A2, saíram vários jogadores, mas ficaram alguns, e são bons jogadores. É aquilo que eu comentei, são jogadores que querem um crescimento, né? Aquilo que eu falei assim, hoje você fala para o cara, ô, vai um pouquinho mais para lá e ele fica bicudinho. Hoje, esses jogadores aqui do Santo André, esse foi meu segundo dia de trabalho direto ali com eles, né? Então eu vi realmente assim, além da qualidade, a disposição para trabalhar, né? A disposição. E é o que eu falo para eles ali, hoje, ó, por exemplo, a Copa do Mundo. Olha aí os jogos que estão acontecendo, quem é tão diferente? Ah, tem os jogadores individualmente, a camisa de tradição, mas os jogos não estão assim, espetáculos, essas coisas todas. Então, hoje é disposição e você querer mais. Eu até falo, eu quero ser campeão da Copa Paulista, mas o jogador tem que querer mais do que eu. É verdade. Ô Betinho, eu vou fazer a última para você, depois eu deixo o Ademar à vontade para se despedir com você. É o seguinte: você chega no Santo André agora, você tem a Copa Paulista, que é uma competição que eu basicamente gosto muito, a gente acompanhou no ano passado, foi muito legal a edição, muito competitiva. E você, mais do que um cara para trabalhar com você, um cara como diretor, você tem um amigo que é o Sérgio. Você vai ter respaldo para trabalhar ou se tratando de futebol brasileiro, isso é difícil? Se tratando de futebol brasileiro, é difícil, mas no Santo André, neste momento, não. Né? A nossa amizade, como eu falei, é mais de 40 anos, mas o nosso profissionalismo não muda de nada. Então, a hora que ele tiver que me cobrar, ele vai cobrar, a hora que eu precisar falar com ele também, Sérgio, eu preciso dessa situação, é ou não é? Então, são dois bons profissionais, excelentes profissionais, que vão, principalmente ele, que está, né, a cara dele no Santo André mudou muitas coisas lá. Né? Eu chego agora para tentar ajudá-lo nessa parte profissional, de a gente fazer um todo profissional. E tanto é que com os jogadores, a cobrança deles são meninos, mas são profissionais. Eles têm que ter comportamento, atitude e lá dentro de campo fazer o seu melhor. Ficar de conversinha fiada com a gente não vai funcionar. Eu quero fazer então em cima disso que você falou, as minhas duas últimas, Betinho. Seguinte, penso eu, o Serjão é um amigo também querido, que eu gosto de muito tempo. Nossa, o Serjão é um cara que eu adoro demais. Acredito que o seu trabalho não está visando só a Copa Paulista. Vocês estão também pensando de preparar o bolo, porque a Série A2 do ano que vem. Eu quero crer que vocês conversam isso. Vamos fazer uma base, vamos brigar pelo título. Nós não estamos aqui a passeio, nós queremos, mas principalmente o Santo André precisa voltar para o Paulistão. Aquela, penso eu. E aí seria um esboço de trabalho inicial para você montar uma base, claro, brigar pelo que vocês têm que brigar, mas pensando na 2 do ano que vem. Estou errado nisso ou não? É assim, como eu falei, né? Nós somos dois excelentes profissionais, né? Então, o Sérgio foi bem franco. Betinho, eu preciso de você nesse momento, as condições são essas. Eu não vou falar dia 2 com você até a gente concluir. É lógico que o jogo a jogo, a campanha, os resultados vai se mudando, porque o que acontece? Tem um presidente,
tem outras pessoas também para analisar, não é simplesmente o Sérgio que vai definir tudo aqui dentro do Santo André. Então, nesse ponto, foi bem franco. Vamos focar nisso daqui. Dentro disso, aí sim a nossa cobrança vai ser grande para que a gente consiga o resultado. Porra, conseguiu o resultado. Ou às vezes você não conseguiu chegar ali na final do campeonato, mas o trabalho foi desenvolvido muito bom. Porra, vamos pensar agora numa Série A2. Entendi. E para finalizar, então, o Muricy, né, um cara que eu sempre gostei, tá? Não sei se você trabalhou com ele ou não, mas o Muricy fala sempre uma coisa: o trabalho do treinador, por mais que você se esforce e tal, é de 20 a 30%. Se os 70 que são os caras não quiserem, não tem Tele, não tem Muricy, não tem Betinho, não tem Ademar, não tem ninguém que resolva. Porque o cara dentro de campo tem que querer. É esse seu pensamento como treinador, você que foi jogador, que sabe o que você tem que fazer lá? É esse mais ou menos o entendimento do treinador para o jogador? O Luiz Ademar, eu até falo assim, quando se fala em percentual, né, é muito difícil. O percentual que o treinador tem de responsabilidade ou de culpa ou de sucesso, né? O meu trabalho, eu falo assim, a minha função como treinador é tentar, no grupo que eu chego, eu preciso melhorar 1% cada um desses jogadores. Quando eu falo 1%, o cara meio que fica olhando assim, mas 1%? Aí eu falo assim, ó, não é como profissional, é como ser humano. Se eu conseguir melhorar você com 1% como ser humano, amanhã você vai vir aqui, a hora que o porteiro abrir o portão para você entrar com o carro, você vai agradecer. A cozinheira, na hora que fazer a comida, você vai falar, pô, parabéns, a comida boa, a faxineira, enfim. Aí ele vai começar, dentro do trabalho, respeitar o companheiro melhor, vai tratar o companheiro melhor. Ele vai treinar melhor, ele treinando melhor, a gente vai se aproximar das vitórias. As vitórias acontecendo, a gente vai chegar nas finais com possibilidade de título. Batemos o campeão, aí vão falar assim: pô, aquele treinador é bom, né? Os caras que melhoraram, eles optaram para mudar a vida deles. É isso Entendi. aí. Ô, Betinho, eu quero deixar meu abraço para você, o meu desejo de boa sorte. Foi muito legal o nosso bate-papo e a gente vai falar muito, porque a Copa Paulista a gente acompanha rodada a rodada, então você vai estar sempre conectado com a gente, para nossa alegria, porque você é um dos bons caráteres do futebol brasileiro, a gente tem muito apreço, muito carinho por você, viu? Pô, obrigado, Fábio, aí pelas palavras. Eu também estou sempre acompanhando, e principalmente a distância, né? O leque de cobertura que vocês têm, pô, é fantástico, é fantástico. E para quem gosta de futebol, eu amo o futebol, eu amei ser jogador e amo essa função que eu estou fazendo agora. Então é muito bom. Parabéns mesmo aí pelo trabalho de vocês. E obrigado, precisando, estamos à disposição. Um abraço e manda meu abraço também para o seu amigo e para o nosso amigo Serjão. Esse é gente da melhor qualidade. Fica com Deus, Pode parabéns pelo deixar. trabalho aí, sucesso, viu, Betinho? Muito obrigado. Um abração. Valeu, Betinho. Luiz Ademar, que legal, hein? Que bate-papo bom, que legal o Betinho. A gente não tem como não torcer para os amigos, né? É, rapaz, eu estava fazendo um mapeamento, só para a gente tá falando em Copa Paulista, eu estou até aqui com ele. A maioria, são só 16 clubes, né, esse ano, e a maioria está acertando o seu treinador. O Betinho foi um dos últimos a chegar. Ô, No Ademar, grupo um, o Ademar, Bandeirante. só um minutinho, só um minutinho. Vou pedir para o Kel colocar, então, acho que a primeira rodada e você vai falando, pode ser? Pode ser. Eu Vamos até lá. Aí, fiz ó, um tá no ar, tá no spoiler ar. aí. Eu fiz um spoiler que o nosso primeiro jogo vai ser esse de quarta-feira, dia 22 de julho. Eu falei agora na última partida que nós trabalhamos no mesmo horário. Você trabalhou no jogo do Palmeiras Lembro. É. e Audax. Eu trabalhei no jogo do Flamengo com o Paulínia. E eu até dei um spoiler que na primeira rodada nós vamos transmitir União São João e 15 Piracicaba. Vai ser quarta-feira, 22 de julho, às 19 horas. Então a gente está vendo aqui os jogos. Começa na sexta, dia 17, Marília e Grêmio Prudente. Depois vem para o sábado, Bandeirantes de Birigui e Linense. Depois no domingo, Osasco e Juventus. Aí você vai, ó, como vai desmembrando. Na quarta-feira, 22/7, União São João e 15 Piracicaba. No sábado, 18/7, Paulista e Primavera. Domingo, 19/7, Sport Clube São Bernardo e o Santo André. A estreia do time é um clássico do ABC, né?
o Cachorrão contra o Ramalhão. Na segunda-feira, dia 20, é do mesmo grupo do Santo André, São Caetano e São José, e a gente encerra essa primeira rodada. Veja, ela começa dia 17 e acaba dia 22, com o Comercial recebendo o Noroeste. Lembrando que o Noroeste está jogando a Série D, o 15 de Piracicaba está jogando a Série D, né? Tomara que até lá eles estejam ainda, né? Mas se classificaram os dois para a segunda fase. E aí eu falando, no grupo A, o Bandeirantes trouxe o Lúcio Borges, o Linense, o Renato Peixe, que nós entrevistamos aqui, tudo estava no Esporte Clube São Bernardo, foi para o Linense. O Grêmio Prudente deve vir com o time sub-20, deve mesclar. Não anunciou treinador, que de repente pode ser o sub-20. O Marília continua com o Ricardo Costa, e base do time vem forte, né? Esse é o grupo 1. O grupo 2, o Comercial, trouxe o Rafael Pereira. O Noroeste está com o Henrique Barcelos na Série D. O 15 Piracicaba está com o Fernando Marchiori na Série D. O União São João continua com o Thiago Oliveira, que nós fizemos na Série A3. Aí a gente vem para o grupo 3. O Juventus segue com o Thiago Carvalho, rapaz. E o Juventus, 3 jogadores não renovaram o contrato. 3, mas nem só o Santiago era titular. Então tá com um grupo forte, vai vir forte Uma aí. base boa. O Osasco, Uma base o Osasco boa. Sport ainda não anunciou o treinador. O Paulista segue com o Vinícius Munhoz. O Primavera segue com o Rafael Martins. O Betinho falou que está trabalhando 2 dias, foi anunciado segunda-feira agora, né? Ele está segunda e terça que ele trabalhou com o grupo, chegou agora. O Esporte Clube São Bernardo trouxe o Rui Sacramento. O São Caetano continua com o Edson Leivinha. E o São José estava trabalhando, acertando, tudo continuava com o Castilho lá. Aí o Água Santa, ao terminar a classificação, na primeira fase para a segunda fase, resolveu trocar de treinador, fez uma proposta para o técnico do São José, ele foi embora e também ele anunciou esses dias, acho que foi sexta-feira passada, o Wilson Júnior como treinador. Então só faltam 2 times para definir: o Grêmio Prudente e o Osasco. E aí a gente vai ter os 16 treinadores que trabalharão na Copa Paulista, que nós vamos fazer sempre um jogo por rodada. Ademaria, esse panorama que você passa é muito legal, é informação, é análise aqui no Bate-Bola Raiz, da Copa Paulista, que nós vamos ter todos os detalhes aqui na Ulisses TV. Ademar, vou aproveitar e pedir para a nossa produção colocar a arte da Bezinha, Sub-23, que você trabalhou no jogo, inclusive, do Flamengo de Guarulhos 1, Paulínia 0, e daí a gente vai falando a arte da última rodada e a chamar a arte com os 4 grupos. Ademar, e aí? Aliás, nós já temos 13 classificados nessa última rodada, que vai ser agora todos os jogos sábado às 15 horas. Nesse sábado agora às 15 horas, todos os jogos no mesmo tempo. Nós teremos só 3 vagas em disputa. O grupo 1, José Bonifácio, América de São José do Rio Preto, Acisense e Tupã estão classificados. Então vai importar a classificação e daqui a pouco eu explico por quê. O Rio Pretano e o Santa Fé, primeiro ano dos dois no futebol profissional, não classificaram. No grupo 2, a gente tem o Independente de Limeira e a Matonense classificados. E aí a gente vai ter 2 vagas para 3 times na última rodada. O Santa Cruzense de Santa Cruz do Rio Pardo e o São Carlos de São Carlos e o Mojimirim. Esses 3 times vão entrar na rodada brigando por 3 vagas. O Catanduvense, quero fazer um parâmetro aqui para quem é de Catanduva, dirigente de Catanduva. O que fizeram com o Catanduvense nessa Copa Paulista foi uma palhaçada. Os caras colocaram o Grêmio Catanduvense e não jogava futebol profissional faz tempo. A gente acompanha o Catanduva na Série A3, o Grêmio Catanduvense, que já foi até de Paulistão, estava parado com o futebol. Voltou esse ano. Voltou com um time jovem, só que 7-0, 5-0, só tomando porrada, beleza. Eu acompanhei assistindo no YouTube da Federação Paulista, o Catanduvense perdendo para a Matonense por 13-0. 13-0. Os caras entraram em campo com 10 jogadores. 10. E nenhum no banco. 10 jogadores e nenhum reserva tinha.
não tinha 11. No meu time aqui do Guarulhão de Cinquentinha não acontece isso. Amador, várzea, você não acontece isso. No futebol profissional, você entrar com 10 em campo, sem ninguém na reserva, isso é inadmissível para o futebol profissional. Se eu, não sei se pode, mas se eu sou a Federação Paulista, eu chamaria o presidente para conversar. Aí um cara foi expulso logo no início, os caras jogaram com 9, rapaz. E foi 13 porque o Amatonense ficou com dó, tá? Ficou com dó. Mas é uma vergonha isso. Só quero fazer esse parâmetro para a gente falar desse grupo 2. No grupo 3, tudo definido. Foi o grupo que eu trabalhei. O Flamengo venceu o Paulínia por 1-0. E o Flamengo venceu o Paulínia. Aí, no dia seguinte, nós fizemos esse jogo no sábado, o Paulinense ganhou do Audax. E aí o Paulinense classificou. Você pode ver que o Paulinense foi a 12, Votorati e Paulínia tem 7, só chegam a 10. Aí esse grupo já ficou com o Flamengo, já vai ser o primeiro. O Guarulhos e o Audax brigam pela segunda colocação. E o Paulinense pode brigar pela terceira. Né? Esse grupo também está definido. E aí o grupo 4, onde o Itaquá, primeiro ano no futebol profissional, já foi Aster Itaquá, agora é Itaquaquecetuba só. Primeiro ano no futebol profissional, tem a melhor campanha, hein? Está invicto e tem a melhor campanha, 22 pontos. Está classificado, o Mauá, o segundo colocado, está classificado, e o União de Mogi está classificado. Na última rodada, vão jogar Mantiqueira de Guaratinguetá, o jogo vai ser em Guaratinguetá, e Mauaense. Se o Mantiqueira ganhar, ele classifica. O empate e, obviamente, a vitória, o Mauaense classifica. Então, Mauaense e Mantiqueira vai lutar pela essa última vaga. A gente tem uma vaga para ser disputada no grupo 4 e 2 no grupo 2. O grupo 1 e o grupo 3 estão definidos. E por que é importante a rodada, mesmo com os times classificados, Fabião? Nas oitavas de final, vai ser o seguinte: a primeira melhor campanha pega a 16ª campanha. A segunda, a 15ª. Na teoria, você vai pegar um time forte com um time que fez uma campanha fraca. Então, hoje, por exemplo, o Itaquá, ele é o primeiro colocado, certo? Então, Certo. o Itaquá hoje pegaria, deixa eu ver quem que é hoje. Deixa eu pegar aqui. Só para a gente ter uma ideia, tá? O Itaquá, aliás, com 25 pontos, o Itaquá já vai ser o primeiro na classificação geral. O Flamengo, líder do 3, tem 20, só chega a 23. O Independente tem 21, só chega a 24. E o José Bonifácio tem 21, só chega a 24. Então, só para a gente pegar o exemplo do Itaquá, que já tem 25, o Itaquá vai pegar o 16º. Hoje, o 16º, se você for analisar aqui, seria, se tivesse classificado, porque ele vai brigar por vaga, seria o Mauaense, certo? A primeira melhor campanha com 25 pontos pegaria o Mauaense hoje com 12. Então veja que vai ser assim. Então é muito importante os resultados agora desse final de semana, mesmo com os times classificados, que quanto mais elevar a sua presença na classificação geral, provavelmente, na teoria, você vai pegar um time um pouco mais fraco, certo? Então, por isso que é importante a última rodada, lembrando que o Itaquá, que está aqui no grupo 4, ele vai terminar como primeiro e vai pegar a última campanha. Então, após a rodada do sábado, a gente vai conhecer a primeira melhor campanha com a 16ª e tal, e a gente faz os confrontos. O Ademar, e só reiterando, então, a última rodada é no sábado, é isso inteira, completa, no mesmo horário? Todas, sábado agora, às 15 horas, o nosso jogo, deixa eu ver qual que é não sei se o Kel pode me ajudar aí, o nosso jogo qual é? Eu não anotei aqui. Ah, não, peraí que eu tenho na minha... Tenho sim, peraí que eu vou falar para você qual que é o nosso jogo. O nosso jogo é Audax e Flamengo. Os dois já estão classificados. O jogo vai ser em Osasco, agora é sábado. Os dois estão classificados. O Flamengo luta para ficar segundo ou terceiro na classificação geral. O Audax também é terceiro hoje no grupo, mas os dois estão classificados
e um jogo que nós vamos transmitir. Mas se você pegar aí a última rodada, não sei se a gente tem a divulgação, senão eu falo aqui. Acisense e Rio Pretano, Acisense classificado, Rio Pretano eliminado. Tupã e Santa Fé, Tupã classificado, Santa Fé eliminado. América e José Bonifácio, os dois classificados. Matonense e Mogi, muito importante esse jogo. A Matonense está classificada, mas o Mogi Mirim, para se classificar, precisa vencer, né? Ele vai estar brigando por vaga. Santa Cruzense e São Carlos. Se o Mogi perder da Matonense, os dois podem empatar, perder. Quem perder, os dois classificam. Mas se o Mogi ganhar da Matonense, quem perder de Santa Cruzense e São Carlos fica fora. Então, esses dois jogos do grupo 2 são muito importantes. Aí você tem Independente, que já está classificado, contra o Catanduvense, que tomou de 13. Espero que não dê WO, porque foi uma vergonha que eu vi em campo. No grupo 3, o nosso jogo, Audax e Flamengo. Paulino e Votorati, os dois eliminados. Guarulhos e Paulinense, os dois classificados. E aí no grupo 4, a gente tem Mantiqueira e Mauá, e Mauaense, esse jogo valendo uma vaga. A última vaga do grupo. Se o Mantiqueira vencer em casa, ele classifica. Se o Mauaense empatar ou ganhar, o Mauaense classifica. E aí União de Mogi e Itaquá, que os dois estão classificados, e o Mauá está classificado com o Barcelona, que já está eliminado. Então, na teoria, para efeito de vaga, a gente tem 3 partidas que vão valer vaga. Mas como é primeiro com o 16º, todas as partidas, os 3 pontos pode ser importante para você, na tabela da classificação geral, ficar numa situação legal. Beleza, Ademar. Duvido que alguém faça uma análise de uma bezinha como nós fazemos aqui na Ulisses TV, ao lado do nosso especialista Luiz Ademar. Ô Ademar, eu vou chamar a arte da última rodada da Sub-20 e eu vou tomar liberdade de falar, porque eu analisei o jogo do Palmeiras com o Audax. Maravilha. E aí eu vou jogar para você, que você dá o panorama geral, mas eu quero saber até a sua opinião, porque você acompanha muito os times, né? O jogo foi bom, o jogo foi legal, virou realmente 0-0. O Audax jogou muito na transpiração, na superação, começou apertando o Palmeiras, ocupando espaços, marcando na área do Palmeiras para não deixar o Palmeiras crescer. Só que é impressionante o poder do Palmeiras, né? O Palmeiras tem uma equipe muito forte. E você, quando não consegue matar, o Palmeiras vai lá e é letal. E em 2 ataques, realmente, o Palmeiras perdeu muitos gols, é verdade, mas conseguiu fazer o resultado e acabou vencendo o jogo. Você vê o Palmeiras letal assim também, Ademar? E pode falar sobre a rodada da Sub-20? A gente bateu muito papo a respeito do Sub-20, né, durante a semana, e o Palmeiras não joga com o mesmo time que joga o brasileiro. Você vê como o Palmeiras está estruturado, não é o time de cima à toa, hoje faz sucesso, faz a transição de vários jogadores para o time de cima. Tem o Endrick e o Estevão. Nós estamos pegando 2 exemplos de caras que já foram para times de ponta da Europa. Por quê? Porque o Palmeiras lidera o brasileiro de novo. Ano passado foi a mesma coisa. E esse ano, todos os anos, ele faz um time para o brasileiro e um time para o paulista. Que só vão se juntar lá na frente, porque daí o Palmeiras vai brigar pelo título ou vai ser campeão brasileiro, aí junta os elencos e chega forte de novo no Paulista. Então, esse é um trabalho muito legal. Eu pego um exemplo para você, eu trabalhei no jogo da semana passada, Santo André 0, São Paulo 1. O São Paulo, como tem colocado muitos moleques lá em cima, tem aproveitado no banco, às vezes o banco do São Paulo é mais da metade de moleque da base. O São Paulo tem jogado com muito time de muitos garotos de 17. O Júlio Batista está tendo uma dificuldade, ele acabou de chegar, está tendo uma dificuldade no São Paulo, e aí você vai falar, pô, mas o São Paulo meteu 4-0 no Bandeirante. Por quê? Tirando o Osório, que vem sendo titular, o zagueiro que foi campeão da Copinha, que foi campeão da Copa do Brasil, que foi vice-campeão da Copinha esse ano, campeão ano passado, vice-campeão paulista ano passado. O Dorival, enquanto os jogadores estão de férias, pediu para a molecada voltar. E aí, já com um time um pouquinho mais forte e tal, meteu 4-0 no Bandeirante de Brodowski. Mas, assim, como essa primeira fase, você tem 2 grupos com números ímpares e um com número par, vai classificar os 10 primeiros colocados de cada grupo e mais 2 melhores 11º,
essa fase, com todo respeito para Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Mirassol, Novo Horizontino, os times que estão mais estruturados, Ituano, o 15 Piracicaba, enfim, é, é uma fase fácil. Você vai fazer turno e retorno, cara, não dá para você não ficar entre os 10, os caras que têm os trabalhos que a gente sabe de revelação e tal, né? E aí os dois últimos de cada chave vão ser rebaixados. Aí são os times que a gente sabe que estão com mais dificuldades, que têm poder de investimento menor, aquela coisa toda que a gente conhece. Então, essa primeira fase, e acho, pela assim, organização da federação, eu estou falando uma opinião minha, tá, gente? Não é opinião da Ulisses TV, é opinião minha. Que a gente precisava ter alguma coisa mais atrativa, para não ficar tão fácil, por exemplo, para o Palmeiras se dar o luxo de todos os anos pegar um time B e fazer essa campanha que você está fazendo, que você está falando, com um time B. Porque você tem uma chave com 11, ou com 11, com 15, né? Uma chave com 15 e vai classificar 10, ainda o 11º se classifica. Talvez, se aumentasse o número de chaves, enfim, é uma coisa para a federação. Eu não tive a oportunidade de falar isso para o presidente, porque eu não encontrei com ele. Mas eu vou falar, porque eu sempre tenho liberdade, ele sempre foi um cara democrata, que sempre ouviu, porque eu acho que essa primeira fase, Fabião, a minha visão, não sei a sua, eu estou falando a minha opinião, não é a opinião da Ulisses TV, hein, gente. É a minha opinião. Precisava ser uma coisa mais atrativa, porque esse campeonato, os jogos são legais, mas o regulamento é chato. Para mim. Pô, o palmeirense vai ver o seu time, mas ele poderia ver os outros times e falar: ah, cara, vai classificar 10, 32 dos 48 aí. A hora que começarem os mata-matas, que vai ser também o primeiro, com o 32º, o segundo. Quando começar o mata-mata, que é atrativo, aí eu vou assistir. Então, talvez, a minha opinião, a gente poderia fazer um campeonato mais atrativo para ele não ficar muito longo de turno e retorno e todo mundo saber quem vai classificar. Eu duvido que São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa e aí outros que eu já falei ficarão fora. É impossível. Então, essa primeira fase para mim fica enfadonha, tá, Fabião? É só uma opinião minha. Mas é verdade, Ademar, eu concordo com você e eu tenho certeza também, assim como aconteceu na 2, na 3 e na 4, que nós tivemos um campeonato muito emocionante, uma fórmula de disputa muito legal, e você tem uma preferência pela A2, eu concordo com você, realmente é uma fórmula de disputa, torna o campeonato muito interessante, muito legal. E tenho certeza que também no Sub-20 vai acontecer alguma coisa no futuro. Se você encontrar o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, com certeza ele vai te ouvir, porque ele é um cara aberto a novidades, a sugestões, e você é um cara que conhece, então com certeza ele vai te ouvir. Ô, Ademar, eu quero que você complemente com mais alguma coisa, ou nós podemos finalizar mais um bate-bola raiz? Eu queria enfatizar, Fabião, eu sei que o nosso aqui é futebol raiz, mas eu quero enfatizar que nós temos Ituano, Ferroviária, Inter de Limeira e Guarani disputam a Série C do Brasileiro. Os 4 estão dentro do G8. A Série C, para quem não conhece, são 20 times, você faz um turno único, é quase igual à Série... faz um turno único, 19 rodadas, terminando as 19 rodadas, os 8 primeiros colocados fazem 2 quadrangulares. É mais ou menos igual à Série A2, o regulamento. E todos os paulistas brilhando, a ponto da Inter de Limeira ganhar do Paysandu lá na Curuzu esse final de semana, o Guarani ganhar em casa, o Ituano buscar ponto fora de casa no empate 2-2, e a Ferroviária, que as 3 primeiras rodadas, para ela se dedicar a 2 e subir como ela subiu, as 3 primeiras rodadas da AC, ela colocou time sub-20. E se não me engano, dos 9 pontos, ela conseguiu 1 ou 2. Aí, quando ela subiu, mesmo com o vice-campeonato, mas subiu, ela passou a colocar o time da A2 em campo, a Ferroviária saiu da zona do rebaixamento para a zona de classificação. Então, nosso futebol paulista, nosso futebol caipira, brilhando na C. E aí, para entrar na D, os 5 times
que disputaram o Campeonato Brasileiro, a primeira fase terminou esse domingo agora. A gente tinha 96 clubes que se transformaram em 64. E aí eu vou pegar aqui o grupo dos paulistas, porque todos classificaram, todos. E eu faço questão de enfatizar, mas também outro brilho do futebol caipira nosso aqui. A Portuguesa foi a primeira colocada do seu grupo, o grupo A13, com 21 pontos. O Água Santa foi o segundo campeonato, o segundo colocado com 17. Aí você teve a Portuguesa do Rio e o América nesse grupo. Os dois paulistas classificaram nas duas primeiras colocações na primeira fase da D no grupo A13. No grupo A14, a gente tinha 3 paulistas e os 3 se classificaram com as 3 primeiras colocações. O 15 Piracicaba foi o primeiro com 17 no A14, o Noroeste foi o segundo com 15, o Velo Clube foi o terceiro com 13. E aí você tem o Sampaio Corrêa do Rio, que foi o quarto nesse grupo. E aí os grupos se confrontam, infelizmente, o grupo 13 confronta com o grupo 14. Assim, você tem 16 grupos, aí o primeiro do 1 pega o quarto do 2, o segundo do 1 pega o terceiro do 2, e vai fazendo assim. Para a competição não ficar muito onerosa, eles fazem mais regionalizados. Aí a gente, com os 5 paulistas classificados, e até convido, não tem jabá aqui, porque eu não ganho dinheiro de ninguém, eu faço por amor mesmo. Canal do Luiz Ademar no YouTube, eu fiz um vídeo com todos os resultados e tal, explicando, mas aqui eu estou só sintetizando. Aí a gente agora classificamos os 64 times e você vai ter 32 confrontos, ida e volta. Então eu vou dar o duelo dos paulistas, tá? Como que ficaram os jogos dos paulistas. A Portuguesa vai jogar com o Sampaio Corrêa do Rio. Para mim, favoritaça. Primeiro jogo lá no Rio. Sampaio Corrêa não é nem da primeira divisão do Rio de Janeiro, tá? Então a Portuguesa do Rio, a Portuguesa nossa, a nossa Lusa Veneno, primeiro jogo no Rio. A CBF deve divulgar hoje ainda ou amanhã a tabela, mas o primeiro jogo no Rio, o segundo no Canindé. Eu acho que a Portuguesa vai para as oitavas. A minha, e não é por a minha torcida, todo mundo sabe que é pelos clubes paulistas, mas acho que vai. O 15 de Piracicaba vai jogar com o América do Romário. O Romário é o presidente lá e tal. Favoritaço, favoritaço. Primeiro jogo na casa do América, segundo em Piracicaba. Acho que o 15 vai para as oitavas, tá? O jogo mais difícil dos paulistas, o Noroeste, que vai pegar a Portuguesa do Rio, que tem um pouco mais de investimento, tem um pouco mais, mas o primeiro jogo vai ser no Rio e o segundo jogo em Bauru. Eu acho que tem boas possibilidades. É um jogo mais difícil, mas tem boas possibilidades de ir na oitava. E, infelizmente, nós temos um duelo paulista. Infelizmente, por um lado, porque um paulista vai ser eliminado, mas um paulista vai estar certeza nas oitavas. E esse duelo é Água Santa e Velo Clube. Primeiro jogo em Rio Claro, o segundo jogo em Diadema. Então, nós ficamos com os 5 paulistas para a segunda fase, e eu tenho a impressão que nós podemos ter 4 nas oitavas. Lembrando que esse ano a Série D sobe 6, porque o ano que vem a Série C de 20 vai passar para 22, e aí em 2028 vai passar de 22 para 24. Então, este ano e o ano que vem, 6 clubes vão subir para a Série C, e eu tenho uma impressão de novo, assim como foi a Inter de Limeira, eu tenho uma impressão de novo que nós vamos ter um paulista na Série C o ano que vem, viu, Fabião? Ah, que legal, que legal. E eu confio na sua impressão, Ademar. Ademar, Luiz Ademar, o pessoal da retaguarda nossa aí, sempre um prazer. E o programa foi muito legal. Até a próxima, Ademar. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Se Deus quiser.